Estamos de volta, como acontece todas as terças-feiras, com o quadro O Seu Advogado Responde. A partir de agora, é claro, você pode ligar para o 2642-7776 ou então pode fazer a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 97535-8647. É o quadro O Seu Advogado Responde, o Dr. Jarbas Carvalho. Dr. Jarbas, bom dia. Bom dia telespectadores, bom dia Wilson e vamos começar. Vamos começar a semana aí Que amanhã é um dia importante para o país. E hoje também, né? Hoje, Entendeu? a terça-feira, tem a decisão aí se o Senado caça o Esse já está cassado. Já está cassado, Já né? tá cassado. E na quarta-feira teremos aí a votação do impeachment, se a presidente vai ser afastada ou o processo vai ser arquivado. Agora, doutor Jarbas, essa ideia do Valdir Maranhão anular a sessão, ou as sessões que os deputados votaram a favor do impeachment. Como é que o senhor vê isso dentro do direito? Dentro do direito, Wilson, veja bem, dentro do direito, o que ocorre? Foi feito, o Senado funciona da seguinte maneira, o Congresso Nacional, eles têm lá a questão de ordem que a gente, no meio jurídico, nós botamos lá para prepararmos um recurso, sempre fazemos questão de consignar na ata de uma audiência, não gostaria que ficasse consignado isso, que eu acho que isso não está sendo respeitado. E foi falado uma coisa que, de acordo com tudo que foi mostrado, eu não conheço os regulamentos do regimento interno de uma maneira boa para responder. Como Cunha conhece, né? Como Cunha conhece. E simplesmente não quero saber disso, e todo mundo sabe que o Cunha atropelou tudo para isso aí. Tanto que o dele até hoje não chegou nem ao ponto de entrar, de finalizar na coisa, e da Dilma foi um troço avassalador. Então, aquilo ali ficou para trás. E tinha lá, aquilo estava consignado, foi pedido para ser falado. E ninguém vai me convencer o contrário, que não foi isso aí, não foi uma articulação do próprio Cunha para tumultuar. Vocês querem? É isso que vai acontecer. Quer dizer, mostrar que ele alguém na presidência... Ele ainda tem força. Por quê? Porque todo mundo sabe, houve uma reunião que ele questionou o Temer, que o Temer ficou maluco com isso. Se é para isso, eu não posso assumir. E todo mundo está vendo aí nos jornais, está vendo os comentaristas políticos, que o Temer está se vendo, falou que ia cortar 8 ministérios, falou em 3, agora já está falando em 1, daqui a pouco não sabe, já está falando que só vai assumir os ministros da área econômica, os outros vão, depois que ele assumir, que vão ser nomeados. E com isso o país fica parado, não é isso? Parado é pouco. É pouco, né? É pouco. Mas hoje, na terça-feira, já está revogada a decisão que suspendeu as sessões, né? Quer dizer, em menos de 24 horas foi decidido que seria anulada as sessões e agora já foi revogado. Agora nós temos que ver, é por isso que eu estou falando, eu não conheço, para ver até onde poderia ser revogado, até onde não poderia, é complicado. É complicado. Então vamos ao nosso quadro, o Seu Advogado Responde, com questões mais simples de Teresópolis e mais simples. Bom dia, doutor Jarbas, eu gostaria de saber como eu e minha mulher podemos fazer para adotar uma criança, doutor Jarbas. Tem alguém querendo adotar criança aqui. Olha, isso é algo assim muito importante, gente. Todo mundo, se possível, deveria pelo menos adotar uma criança. Acredito que nós estaríamos se todas as famílias adotassem pelo menos uma criança, nós estaríamos com a criminalidade muito menor, principalmente nessa área juvenil. Hoje existe tipo um banco de reserva, né? A pessoa vai lá, se cadastra, é feito várias entrevistas com o serviço social analisa o casal, vê se o casal, qual é o perfil do casal, essas coisas todas. Faz-se algumas palestras para esses casais, tipo um curso, né? E o casal fica ali na fila de espera para ser chamado, para adotar. Isso já é algo que existe por parte da Justiça, uma série de coisas, inclusive funcionários
da Justiça, estaduais, tem inclusive um incentivo muito grande para adoção, até em termos salariais. Quer dizer, o serventuário da Justiça, ele tem vantagens caso venha adotar uma criança. Correto. Então, tem que ir à vara da infância? Sim. Você vai lá, procura a vara da infância, vão te indicar onde você vai procurar, o pessoal do serviço social que é ligado à vara da infância. Você vai entrar fazer o seu cadastro, o casal vai fazer o cadastro, vai cumprir todos os requisitos necessários para entrar nessa fila de espera. Ok. Vamos agora para o direito trabalhista. Doutor Jarbas, fui dispensado por uma empresa logo que voltei do auxílio-doença. O empregador poderia me demitir 15 dias depois da minha volta? Caso não, como devo proceder? O cidadão voltou do auxílio-doença, do INSS, estava encostado, como se diz popularmente, junto ao INSS, e voltou, e 15 dias depois foi demitido. Ele poderia ser demitido? Wilson, o que ocorre? São duas situações. Existe uma que ele não poderia ser demitido e existe outra que ele poderia ser demitido. Qual é que tem maior peso? Aqui ele não pode ser demitido. É quando esse acidente é advindo de um acidente do trabalho, de uma doença que ele adquiriu com o trabalho, de alguma coisa. Que ele não explicou na carta. Né? Isso é muito, por isso que eu estou te explicando isso. Então, isso é algo que a gente teria que analisar. Porque, por exemplo, vamos dizer, eu conheço um caso que a pessoa adquiriu um problema sério de depressão, começou a haver vários cortes no trabalho dele, aí ele ficou preocupado, aquilo levou ele a uma depressão profunda, e ele ficou afastado quase 7 meses do trabalho, e com isso aí ele adquiriu, ficou mais um ano no trabalho e continua trabalhando no serviço sem problema nenhum. Quer dizer, nesse caso aí da pessoa que adquiriu a doença durante o trabalho, o tempo que estava na empresa, aí não pode. Não, a pessoa tem pelo Por exemplo, menos se um fosse um ano. acidente de trânsito fora do trabalho, por exemplo, jogando futebol, quebrou a perna, aí poderia ser demitido? Sim. Não tem nada que o proíbe. O patrão, por exemplo, hoje as empresas estão enfrentando uma série de cortes de despesas. Vai lá e resolve cortar a despesa e precisa cortar uma vaga no trabalho. Ele acha que aquele ali tem o perfil para ele demitir, ele vai demiti-lo. Mas quem está no auxílio-doença não pode. Não, de maneira nenhuma. Agora, o senhor falou em depressão. Hoje, a doença que mais deixa as pessoas fora até do trabalho é a chamada depressão. Como é que a pessoa prova junto ao INSS que está deprimida, que está com problemas psicológicos que não pode trabalhar? Olha, para isso nós temos os psicólogos, os psiquiatras, que estão amplamente, hoje é uma das doenças que mais assolam, não é só o Brasil, o mundo. É a doença do século XXI, é a depressão. Inclusive tem um medicamento chamado Rivotril, que é o medicamento mais vendido no Brasil, né? É uma loucura, né? O Rivotril hoje, o pessoal, de uma maneira geral, acaba usando, eu acredito, até os médicos que não são formados, os médicos caseiros, né? Ah, não, vai lá e toma um Rivotril. O Rivotril. Rivotril é o remédio da moda. Então, quer dizer que não é difícil se provar junto à perícia do INSS que a pessoa está deprimida. Não, hoje os médicos estão bem preparados, inclusive os médicos do trabalho. Hoje, de uma maneira geral, qualquer empresa, antes de admitir ou demitir, tem que fazer o funcionário passar pelo médico do trabalho. Para voltar a trabalhar, mesmo que tenha tido alta do INSS, tem que ter a alta também do médico do trabalho para poder voltar, que está em condições de voltar, senão não pode voltar. A empresa pode ser penalizada por isso. A outra pergunta é de Antônio, do bairro do Alto. Ele disse que foi ao INSS para pedir contagem de tempo de contribuição e descobriu que uma das empresas
em que ele trabalhou não depositou o dinheiro. E aí, o que ele deve fazer? Procura a empresa ou o INSS faz a cobrança desse tempo, que evidentemente foi descontado do contra-cheque dele e não foi repassado para a Previdência? Wilson, de uma maneira geral, eu aconselho que ele procure um advogado para ele ficar mais tranquilo. Procure um advogado para ajuizar uma ação, porque mesmo que ele já tenha saído há 10 anos, é uma prescrição que prescreve qualquer dívida junto ao INSS, salvo engano, 20 anos. Então, o que ocorre? Ele procure o INSS, procura um advogado, entre com a ação, cobrando A empresa? que seja cobrado à empresa o pagamento daquele coisa, o juiz vai dar, não é que vai mandar a empresa cobrar, vai reconhecer aquele tempo e ele fica tranquilo. Se ele tiver todos os contra-cheques, tiver tudo e mostrar que ele foi descontado tudinho, o INSS, via administrativa, costuma aceitar. Tá? Costuma aceitar. Porque senão tem que entrar na justiça também. Senão vai ter que entrar na justiça. Então aí vai ter que entrar com uma outra ação na Justiça Federal, porque também o tempo de demora das duas seria a mesma coisa. Ok, e a última pergunta de hoje, eu quero agradecer as pessoas que participaram pelo 26427776, há pouco o telefone estava tocando aí, o nosso WhatsApp 975358647. Tenho 2 empregos com carteira assinada. Parabéns, hein? Nessa crise de desemprego, ele tem 2 empregos com carteira assinada. Caso seja demitido dos 2, a pessoa tem direito ao seguro-desemprego duplo? Não, só um. Isso aí é bem claro. Seguro-desemprego, a pessoa só tem direito a um seguro-desemprego. Então, está respondido aí. Dr. Jarbas Carvalho, o seu endereço e o seu telefone. O endereço é na Avenida Delfim Moreira, 604, sala 203, e o meu telefone é 2643-1319. Ok, nós ficamos por aqui com mais uma edição do quadro O Seu Advogado Responde. Você pode também nos acompanhar pela internet, pelo meu blog www.wilsonleitemendes.blogspot.com.br. O programa de hoje estará no YouTube. Tenham todos um bom dia. Eu volto daqui a pouco dando continuidade ao programa Bom Dia Cidade.